Hoje iremos falar sobre a pirâmide de Quéops, conhecida também como a Grande Pirâmide de Gizé. E essa foi uma das estruturas mais altas que o homem já fez, construída há cerca de 4.000 anos. A pirâmide, galera, possui cerca de 147 metros de altura e para construí-la foram usadas mais de 2 milhões de pedras. A construção foi tão bem feita que até hoje continua lá em pé firme e forte. Um dos grandes problemas é que grande parte das pedras que constituem a pirâmide do Egito não são nada leves. Pedras que pesariam em torno de 1,5 tonelada até 3 toneladas por pedra. E a pirâmide foi construída em uma época onde a roda não existia. Então transportar essas pedras, ainda mais no deserto, era um grande problema. A construção da pirâmide durou em torno de 20 a 30 anos. Parece muito tempo, né? Mas para empilhar 2 milhões de pedras em 30 anos, eles tinham que colocar uma pedra a cada 3 minutos. Isso se contarmos que eles trabalharam de 10 a 12 horas por dia. Acreditam que para agilizar o trabalho e ser feito nesse tempo, foram envolvidos milhares de escravos. Já outros acreditam que não eram só escravos, e sim com trabalhadores capacitados para fazer aquela obra. Ninguém sabe de fato como a Grande Pirâmide foi construída, mas existem várias teorias que tentam explicar como elas foram feitas. Inclusive tem até a teoria da conspiração, dizendo que as pirâmides foram construídas por aliens, ou até mesmo viajantes do tempo, ou tecnologias avançadas e alienígenas. Mas nesse vídeo, galera, não vamos falar dessas teorias loucas. Vamos contar para vocês as teorias mais aceitas a respeito da construção da pirâmide. Trenó e areia molhada. Foi encontrado um desenho em um antigo túmulo de um nomarca, e graças a esse desenho, físicos da Universidade de Amsterdã analisaram e chegaram a uma conclusão incrível. Se vocês olharem bem, é possível ver que o desenho mostra uma estátua gigante sendo puxada por 172 homens que utilizam apenas cordas e um trenó. Foi aí que perceberam que na frente do trenó existe uma pessoa derramando líquido bem na frente do trenó, e ali debaixo do trenó estaria areia, então ele estaria jogando algum líquido em cima da areia. Até o momento, os egiptólogos acreditavam que esse sinal de molhar o trenó na frente da estátua era apenas um ato em respeito aos deuses. Mas na verdade o líquido era apenas água e não tinha nada a ver com a religião. O que o desenho mostra, na verdade, é uma técnica para eles conseguirem puxar aquela estátua, pois quando a água é jogada no terreno de areia, é possível assim reduzir o atrito causado pelo peso do objeto na areia. Sem água, o trenó puxado faria um enorme morro de areia na frente, que iria impedir de continuar a puxar a estátua. E já com a água ficaria um terreno um pouco mais liso, né? Para poder deslizar mesmo. Depois então de analisar melhor a imagem, os físicos e cientistas fizeram a experiência e conseguiram provar que jogando água na terra seria muito mais fácil de transportar qualquer objeto pesado. Então essa teoria apresentada pelos físicos foi consideravelmente aceita pela comunidade científica. Então isso, galera, possibilitava os egípcios daquela época a carregarem milhares de pedras em trenós, só jogando água em cima da areia e puxando com muita força. Beleza, mas até então a gente só explicou para vocês como essas pedras pesadas eram transportadas, pois as pedras utilizadas nas pirâmides não estavam ali próximos na região, elas vinham de muito longe e também eram muito pesadas. Mas beleza, então, foi mais ou menos assim que eles transportaram essas pedras. Agora estão lá as pedras no terreno para construir. Como vai levantar essas pedras? Como vai fazer? E agora? Como que foram colocadas para fazer a pirâmide? Rampas. Em 1971, dois caras chamados Pierre Houdini e Bob Brier publicaram um livro conhecido por Os Segredos da Grande Pirâmide. Segundo o livro, a primeira base da pirâmide de Quéops teria sido construída graças a uma rampa externa, que ia subindo e girava em volta da pirâmide, para que eles pudessem trabalhar com tranquilidade. Com uma espécie de trenó de troncos de madeiras e também com a ajuda de cordas, era possível subir as pedras em cima dos trenós. Conforme a base da pirâmide ia se formando e subindo, a rampa também ia crescendo e dando a volta. Existe uma teoria que diz que quando a rampa chegou em 43 metros de altura, a rampa externa, eles fizeram outras rampas internas para poder transportar as pedras e chegar até o topo. Nesse livro também eles contaram que para erguer as pedras mais pesadas, foi desenvolvido uma espécie de elevador de carga, que utilizaria as pedras mais pesadas como contrapeso, fazendo assim as pedras subirem de andar. Antes da pirâmide tornar forma, ela só tinha uma base, e à medida que ela foi construída, as rampas foram subindo e foram sendo preenchidas por pedras. E todas essas grandes pedras também eram cortadas em um ângulo de 51 graus, para ficar perfeitamente encaixadas no corpo da pirâmide e acabar dando o efeito de escalada. Pedras flutuantes.
Outra teoria que também ganhou respeito dos cientistas foi a de Peter James, Um engenheiro que trabalhou durante 20 anos na manutenção das pirâmides do Egito. Depois de participar de várias obras, ele chegou a uma conclusão diferente a respeito das rampas. Segundo Peter, os egípcios usavam a água para subir os blocos pesados de pedra. Para essa teoria, então, os egípcios construíram um canal que ligava o Nilo até o topo da obra. Esse canal ficava lotado de água, e com a pressão da água seria suficiente para flutuar os blocos para cima, como uma espécie de elevador aquático. Cada bloco de pedra era amarrado com vários materiais que flutuavam, e com isso eles poderiam fazer facilmente as pedras pesadas flutuarem até o topo da obra. Para controlar a pressão e a subida dos blocos, várias comportas abriam e fechavam durante o trajeto. E como vocês estão vendo, essa teoria é totalmente possível. Ela não explica por completo tudo, mas pelo menos a questão dos blocos pesados serem jogados para cima tá aí. Trabalhadores. A construção das 3 pirâmides de Gizé podem ter sido construídas por 100 mil homens. Segundo estudos, esses 100 mil homens eram divididos em 5 grupos de 20 mil homens cada um. Eles ficavam em filas e eram divididos de acordo com a sua habilidade, e cada um grupo fazia uma coisa diferente na pirâmide. Muitos acreditam que as pirâmides foram construídas por escravos, mas segundo Richard Hidding, nem todos eram escravos, ali no meio haviam trabalhadores. E esses trabalhadores recebiam seu pagamento em forma de carne e cerveja. Na época, carne e cerveja eram iguarias finas e utilizado até como moeda. Então, para a época, esse era um pagamento muito bom para os trabalhadores. E muitos não queriam abrir mão desses privilégios. Mas como naquela época no Egito existiam escravos, é bem provável que eles fizeram parte da construção. E até agora, galera, não falamos para que serviam essas pirâmides. Se você perdeu a aula de história, saiba que as pirâmides foram construídas para proteger e guardar o corpo mumificado do faraó, que no Egito era considerado um deus vivo, um ser divino. Ao todo, no Egito existem 118 pirâmides, não são só 3. Existem também teorias que dizem que nem todas foram construídas da mesma forma, pois já foram encontradas pedras diferentes e até pedras mais pesadas em outras pirâmides. Agora que você soube como mais ou menos as pirâmides foram construídas, vamos apresentar para vocês alguns dados do tamanho que a pirâmide tem. Ela tem 147 metros de altura, equivalente a um prédio de quase 50 andares. É muito alto. Os blocos mais pesados da pirâmide podiam chegar até 3 toneladas. O peso total da pirâmide seria de aproximadamente 6 milhões e meio de toneladas. Vale lembrar que nem todas as pedras tinham o mesmo peso, algumas eram mais leves do que as outras. A área da pirâmide seria de 52.600 metros quadrados. Essa área é equivalente a 6 campos de futebol. E isso tudo apenas para abrigar o faraó depois de morto e seus tesouros. E aí você entra dentro da pirâmide, gigante desse jeito, é mó estreito, Mó apertado, um corredor, um monte de câmaras secretas. cheio de segredo e Só aquilo. só isso. Então, galera, se vocês quiserem um vídeo do que tem dentro da pirâmide, do que já foi encontrado nas pirâmides egípcias, deixe nos comentários porque a gente pode voltar a fazer. Além disso, tem outras pirâmides que a gente pode contar a história, ou fazer as 10 maiores pirâmides, ou enfim. Não é só no Egito que existem pirâmides, galera.